Olá a todos, eu me chamo Nicole, sou aluna da segunda série do Colégio Embraer de Botucatu e sou uma das professoras de português do cursinho Voo e Alto. E o tema da aula de hoje é termos ligados ao substantivo, adjunta de nominal e complemento nominal. Então acompanhe o vídeo para aprender. Então, para começar, vamos falar um pouco de adjunta de nominal. O adjunta de nominal é um termo acessório da oração, ou seja, ele não é um termo essencial para entender a oração. E ele acompanha um substantivo para determiná-lo, especificá-lo ou caracterizá-lo. Então, aqui temos um exemplo. Aquelas duas crianças animadas ajudaram na organização da festa. Aquelas duas crianças animadas é o sujeito e ajudaram na organização da festa é o predicado. Como podemos ver, todas as palavras que funcionam como determinantes do substantivo crianças sofrerão flexão em gênero e número. Então, a palavra crianças é um substantivo. A palavra aquelas é um pronome adjetivo, a palavra duas é numeral e a palavra animados é um adjetivo. E todas essas palavras, como elas acompanham o substantivo crianças, elas se adequam a ela. Então, elas ficaram no feminino e no plural, já que a palavra criança está no feminino e no plural. Então, todas essas palavras que estão acompanhando o sujeito são classificadas como adjuntos adnominais. As classes gramaticais que podem ser adjuntos adnominais são adjetivo, locução adjetiva, pronome adjetivo, artigo e numeral. Aqui estão alguns exemplos. Do adjetivo, meninas simpáticas chegaram de viagem. Simpáticas é o adjetivo, que está acompanhando a palavra meninas. Locução adjetiva, meninas do interior chegaram de viagem. A palavra do interior é a locução adjetiva que está acompanhando o substantivo meninas. Pronome adjetivo, aquelas meninas chegaram de viagem. A palavra que está acompanhando o substantivo é aquelas, e é um pronome adjetivo. Artigo, as meninas chegaram de viagem. O artigo as está acompanhando o substantivo. Numeral, duas meninas chegaram de viagem. A palavra duas é o numeral que acompanha o substantivo meninas. É muito importante não confundir o adjunto adnominal com o predicativo. O adjunto adnominal, ele é um termo acessório da oração, então ele não é essencial para o entendimento dela. E ele acompanha o substantivo. Já o predicativo, que ele pode tanto se referir ao sujeito como ao objeto, é um termo integrante da oração. Ou seja, sem ele, ela perde um significado essencial. Então, aqui o exemplo que temos é, para adjunto adnominal, o menino é inteligente. O menino é o sujeito e é inteligente é o predicado. A palavra o é o adjunto adnominal que está acompanhando o menino, porém não é uma palavra essencial. Então, poderia não estar na oração e a oração não ia perder o sentido. O exemplo do predicativo do sujeito é o menino é inteligente. O menino é o sujeito e é inteligente é o predicado. O predicativo do sujeito é a palavra inteligente e é um termo essencial para a oração. Sem ela, a oração não faria sentido. Então, o menino é, a gente precisa da palavra inteligente para ter o sentido completo da oração. E o exemplo que eu trouxe para predicativo do objeto, o professor chamou o menino de inteligente. O professor é o sujeito, chamou o menino de inteligente é o predicado. E o predicativo do objeto é a palavra inteligente, que também é uma palavra essencial para a oração. E sem ela, não ia fazer sentido, não ia ter o mesmo sentido. Então, é muito importante saber diferenciar o adjunto adnominal dos predicativos do sujeito e do objeto. E essa é a principal diferença. O adjunto adnominal não é essencial para a oração e os predicativos são essenciais. Agora vamos falar de complemento nominal. O que é o complemento nominal? Ele é um termo da oração que completa os sentidos dos substantivos, adjetivos e advérbios. Essas três classes de palavras são chamadas de nomes, por isso o termo complemento nominal. O complemento nominal sempre aparece acompanhado de uma preposição. Então vamos ver alguns exemplos. Tenho a necessidade de dinheiro. A palavra necessidade é um substantivo e o termo de dinheiro é um complemento nominal, porque ele está completando o sentido desse substantivo. Outro exemplo, esteja atento às notícias. A palavra atento é um adjetivo, então a gente pergunta, atento a quê? Atento às notícias. E as notícias é o complemento nominal, que está completando essa palavra, a palavra atento. Outro exemplo que eu trouxe aqui é, o apartamento está perto de casa. A palavra perto é o advérbio, que para ter um sentido completo, ele precisa do complemento nominal de casa.
Então, o termo de casa indica o local em que o apartamento está, que seria perto de casa. Também é muito importante saber diferenciar o complemento nominal do objeto indireto. O complemento nominal sempre vai aparecer preposicionado, porém, é preciso tomar cuidado para não confundi-lo com o objeto indireto. Então, o complemento nominal vai sempre completar um nome, e o objeto indireto vai completar um verbo. O exemplo que eu trouxe do complemento nominal é: tenho confiança no seu potencial. A palavra confiança é um substantivo, ou seja, um nome. E no seu potencial completa essa palavra, então é um complemento nominal. Já o exemplo de objeto indireto é: confio no seu potencial. Confio vem do verbo confiar. E no seu potencial está completando seu sentido. Então, como o termo está completando o sentido de um verbo, ele é chamado de complemento verbal. E mais especificamente, objeto indireto, já que ele tem uma preposição. Então, para não confundir, complemento nominal completa um nome, objeto indireto completa um verbo. Agora vamos praticar com os exercícios. Exercício número 1. Identifique os adjuntos adnominais das orações abaixo. Letra A. Os inscritos atrasados não puderam entrar. Letra B. As consequências serão graves. Letra C. Os alunos calados estiveram atentos. Letra D. Os funcionários da recepção continuaram calados. E letra E. O romance da jovem escritora foi publicado. Os adjuntos adnominais da oração A são os e atrasados. Da alternativa B, a palavra as. Da alternativa C, as palavras os e calados. Na alternativa D, os e da recepção. E a alternativa E, o e da jovem escritora. Exercício 2. Identifique a oração em que todos os termos em destaque são adjuntos adnominais. Alternativa A. Infelizmente, estamos atrasados. Alternativa B. A casa azul da esquina foi vendida. Alternativa C. Desejou que um forte raio atingisse a sua terrível cabeça. Alternativa D. Telefonemas de clientes insatisfeitos são complicados. Alternativa E. 10 concorrentes desistiram antes da entrevista. A alternativa correta é a letra C, em que os adjuntos adnominais são um forte e terrível. Nas outras alternativas, as palavras são classificadas como: na letra A, infelizmente é um adjunto adverbial e atrasados é um predicativo do sujeito. Na letra B, a, azul e da esquina são adjuntos adnominais e vendida é um predicativo do sujeito. Alternativa D, de clientes insatisfeitos são adjuntos adnominais e complicados é um predicativo do sujeito. E alternativa E, 10 é um adjunto adnominal e antes é um adjunto adverbial. Exercício 3. A oração que apresenta complemento nominal é: letra A. Os pobres necessitam de ajuda. Letra B. Sejamos úteis à sociedade. Letra C. Os homens aspiram à paz. Letra D. Os pedidos foram feitos por nós. E letra E. A leitura amplia nossos conhecimentos. A alternativa correta é a letra B. Sejamos úteis à sociedade. O complemento nominal é a sociedade, que está completando o substantivo úteis. Por isso, ele é indispensável na oração. Por esse motivo, é um complemento nominal. Já nas outras alternativas, nós temos que, na letra A, de ajuda completa o sentido do verbo necessitar. Então, os pobres necessitam de quê? De ajuda. Necessitar é um verbo transitivo indireto, porque ele precisa de um complemento com preposição. Por isso, de ajuda é um complemento verbal. Na letra C, a paz completa o sentido do verbo aspirar, que nessa oração tem o sentido de desejo, de vontade. E é um verbo transitivo indireto, porque ele precisa de um complemento com preposição. Então, a paz é um objeto indireto. Na alternativa D, temos por nós, é agente da passiva, que é um termo que pratica a ação, ou seja, ele indica quem fez os pedidos, que foram nós. E na letra E, nossos conhecimentos completa o sentido do verbo ampliar,
Então, o que a leitura amplia? Amplia nossos conhecimentos. Ampliar é um verbo transitivo direto, porque ele precisa de um complemento e não tem proposição obrigatória. Então, nossos conhecimentos é um objeto direto. Questão 4. Identifique os complementos nominais presentes no texto abaixo. Feliz com a novidade, telefonou para os amigos da escola. Queria dizer que iria morar perto da atriz. Estava preparando a mudança de casa. Os complementos nominais da frase são com a novidade, da atriz e de casa. Todos eles completam o sentido de um nome, que são, respectivamente, um adjetivo, um advérbio e um substantivo. E todos eles são preposicionados, então eles apresentam uma preposição. O termo com a novidade completa o sentido do adjetivo feliz, então feliz com a novidade. O termo da atriz completa o sentido do advérbio perto, então morar perto da atriz. E de casa completa o sentido do substantivo mudança, mudança de casa. O texto ele apresenta também objeto indireto e adjunto adnominal. Então é importante lembrar as diferenças para não confundir com o complemento nominal. Então, para os amigos, é objeto indireto, porque ele completa o sentido de um verbo e não de um nome. Nesse caso, o objeto indireto ele está completando o verbo telefonar. Então, telefonou para quem? Para os amigos. Telefonar é um verbo transitivo indireto, que ele precisa de um complemento com preposição, um objeto indireto. Da escola é um adjunto adnominal, porque ele não completa, mas sim ele caracteriza o substantivo amigos, ou seja, ele tem função de adjetivo. E por isso ele não é necessário na estrutura da frase, ele é um termo acessório, diferente do complemento nominal, que não é dispensável da frase. E essa foi a aula, espero que tenha entendido o conteúdo e muito obrigada pela atenção. Bons estudos e até a próxima!